Israel finalmente está pronto para agir sem restrições? Após anos de atraso, ministros do governo exigem soberania total sobre Judeia e Samaria. A pressão vem após a mais recente declaração anti-Israel da Organização das Nações Unidas, que apresenta um roteiro para um Estado palestino terrorista no coração da terra bíblica de Israel. O primeiro-ministro Netanyahu diz claramente: não haverá um Estado palestino, mas tem mais. As forças de defesa de Israel estão alertando para a escalada da violência na Judeia e Samaria com a aproximação dos feriados judaicos. O Hamas transferiu recursos terroristas para a região, formando células e preparando ataques, algo que os que odeiam Israel fingem que não existe. Ainda mais preocupante, pela primeira vez, um foguete do tipo Qassam foi lançado de dentro do território controlado pela autoridade palestina. Foi simples, mas funcionou. Tel Aviv e Jerusalém podem ser os próximos alvos. Vamos analisar tudo isso e muito mais no Judaicação desta semana. Shalom e bem-vindos ao episódio desta semana de Judaicação na JNS Televisão. Meu nome é Josh Hastings, correspondente da JNS News, e este é o nosso 24º programa, e vou tentar algo que nunca fiz antes. Normalmente temos convidados no programa, mas vou fazer algo um pouco diferente agora. Vou falar com vocês, telespectadores, sobre as novidades da Judeia e Samaria. Sintam-se livres para comentar o que acharam do episódio desta semana. Número 1. Avanço pela soberania. A JNS informou na semana passada que ministros israelenses pediram ao governo para aplicar a soberania sobre a Judeia e Samaria. Isso aconteceu depois que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas votou para adotar o que é chamado de Declaração de Nova York, que descreve a implementação da chamada Solução de Dois Estados e o caminho para o reconhecimento de um suposto Estado palestino. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, que também atua no Ministério da Defesa, afirmou que é inaceitável o silêncio diante de um ataque diplomático contra Israel e isso não pode continuar. Ele acrescentou que a França e outros países estão agindo abertamente contra Israel e, portanto, Israel deve aplicar sua soberania como uma medida preventiva contra a tentativa irresponsável de estabelecer um Estado terrorista no coração da nossa terra. O ministro da Justiça de Israel, Yariv Levin, chamou a decisão da Organização das Nações Unidas de recompensa ao terrorismo, acrescentando que um Estado palestino não será estabelecido. O mesmo vale para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele participou da assinatura de um acordo entre o governo e a cidade de Maale Adumim, nos arredores de Jerusalém. Ele afirmou que não haverá Estado palestino, este lugar é nosso, palavras do premier Netanyahu. Primeiro, Israel deve finalmente aplicar sua soberania sobre a Judeia e Samaria. Isso já deveria ter sido feito em 1967. Os governos vêm empurrando esse problema com a barriga há quase 60 anos. Muito mais israelenses entenderam depois de 7 de outubro que um suposto Estado palestino seria um Estado terrorista e uma recompensa para o Hamas. Não gosto de políticas que dizem, se você fizer X, vamos buscar soberania. Não deveria ser reativo. Deveria ser uma política, porque esta é a terra ancestral e bíblica do povo judeu. Por isso você aplica a soberania. Os judeus são da Judeia. Não deveria parecer uma punição de algum tipo por certos comportamentos de governos estrangeiros ou da Organização das Nações Unidas. Deveria ser uma política, simples assim. Dito isso, se é isso que precisa ser feito para conseguir aplicar a soberania, então vamos fazer isso de uma vez por todas. Israelenses Gush Etzion ou REL não podem ser cidadãos de segunda classe aqui. A lei deve ser aplicada. Isso deve ser feito agora. Seguindo em frente, as forças de defesa de Israel continuam operando em toda a Judeia e Samaria. E de acordo com a avaliação de segurança atual, o Exército disse em um comunicado à JNS News nesta última semana que o temor é que, à medida que nos aproximamos das festas judaicas, as coisas comecem a se intensificar. As forças de defesa de Israel informaram à JNS que monitoram os eventos e realizam operações contínuas conforme informações de inteligência. O jornal Israel Hayom informou, citando autoridades israelenses, que uma série de eventos pode elevar as tensões. O possível reconhecimento de um Estado da Autoridade Palestina na Organização das Nações Unidas, as festas judaicas e o início da colheita de azeitonas por árabes, segundo o Israel Hayom.
Fontes de segurança afirmam que o Hamas mobiliza forças e recursos terroristas por toda a Judéia e Samaria. Isso foi relatado pelo Walla. O Comando Central das Forças de Defesa de Israel estima que, em breve, serão descobertos e anunciados vários incidentes ligados à expansão da infraestrutura terrorista pelo Hamas nos últimos meses. Nunca me lembro de um período tranquilo na Judéia e Samaria. Fiz Aliá em 2002. Esse foi o auge da chamada intifada que eu chamo de Guerra de Oslo. Não me lembro de um período de tranquilidade absoluta aqui. As organizações terroristas, seja a Autoridade Palestina, sim, eles são uma entidade terrorista, ou a Jihad Islâmica Palestina, ou o Hamas, estão sempre tentando atacar. A necessidade e a sensação de segurança cresceram durante as grandes festas judaicas. Em segundo lugar, quem odeia Israel nas redes sociais costuma afirmar que o Hamas só está em Gaza e não existe nessas áreas. Não existe Hamas na Judéia e Samaria. Isso é uma mentira absoluta. Acabei de ler aquele relatório sobre o Hamas investindo recursos em toda a Judéia e Samaria. Há uma grande presença do Hamas. Eles são muito populares, principalmente em Hebron ou nas áreas controladas pelos árabes. Não negue a existência do Hamas. Isso é mentira de quem odeia Israel. Eles estão na Judéia e Samaria. A principal diferença entre a Judéia, Samaria e Gaza é que, desde 2002, as forças de defesa de Israel estão nas cidades sob controle da Autoridade Palestina. Isso inclui a Área A, que deveria estar sob total controle da Autoridade Palestina. Em 2002, após os atentados suicidas vindos da Judéia e Samaria, ocorreu a Operação Escudo Defensivo. Os terroristas vieram de lá. Desde então, Israel e suas forças de defesa conseguem entrar nessas cidades sob controle da Autoridade Palestina. Esse não era o caso em Gaza. É por isso que o Hamas, nos últimos 15, 20 anos, conseguiu cavar túneis terroristas, conseguiu desenvolver suas capacidades de lançamento de foguetes e mísseis a partir de Gaza, sem a presença de soldados das forças de defesa de Israel ou civis israelenses nessas áreas. Isso deu liberdade total ao Hamas, que ocorreu após a expulsão de toda a vida judaica de Gaza. O Hamas rapidamente iniciou a construção de sua infraestrutura terrorista. E essa é a diferença entre Judéia e Samaria e Gaza. Novamente, presença no terreno, comunidades judaicas. É isso que mantém o resto do país seguro, especialmente a grande área de Tel Aviv, onde as terras altas da Judéia e Samaria ficam acima de 75% dos centros populacionais de Israel. Então, é muito, muito importante. Número 3, e isso é, eu acho, uma grande notícia desta semana, é o fato de que Israel descobriu que existem células terroristas na Judéia e Samaria, que agora estão desenvolvendo ou tentando desenvolver a capacidade de lançar foguetes do tipo Qassam em comunidades judaicas. Não apenas na Judéia e Samaria, mas é um país tão pequeno que eles possivelmente poderiam lançar em Tel Aviv, Netanyahu, Jerusalém e todos os principais centros populacionais. Isso não é algo improvável. Vimos uma célula terrorista testar foguetes esta semana e as forças de defesa de Israel fizeram prisões e encontraram diversos tipos de foguetes e explosivos desses grupos que tentam criar uma nova realidade para disparar foguetes. Vale lembrar que em Gush Katif, Hamas e outros grupos terroristas lançaram 5.000 morteiros contra comunidades judaicas. Infelizmente, houve realmente uma pessoa morta? Cada vida conta, mas esse foi um número extremamente baixo após 5 anos de disparos. Imagine se eles tivessem o controle das colinas ao redor do aeroporto internacional Ben Gurion e a capacidade de atirar em aviões pousando no aeroporto ou a capacidade de lançar esses foguetes contra Tel Aviv ou Jerusalém. Isso é um grande avanço. Tropas em solo na Judéia e Samaria dão às forças de defesa de Israel a oportunidade, como nesta semana. Foi uma grande operação com o Serviço de Segurança de Israel e a Yamam, perto de Ramallah, prendendo membros da célula terrorista suspeitos de tentar lançar um foguete de Naama ao território israelense na semana passada. Então, novamente, esse é um novo nível de preocupação. Não estou surpreso com isso. Na verdade, o principal é que isso é uma preocupação para Tel Aviv. A cidade está a apenas alguns quilômetros de distância. A capacidade das forças de defesa de Israel de entrar nessas vilas é crucial, mas também angustiante. Essa ameaça precisa ser eliminada pela raiz antes que seja tarde demais. A próxima notícia aqui. 2 parlamentares britânicos do Partido Trabalhista, que está no poder, teriam sido impedidos de entrar em Israel, em Judá e Samaria.
especificamente pelas autoridades, enquanto participavam de uma delegação parlamentar para revisão. Foi o que alegaram para revisar os serviços médicos em áreas árabes da Judéia e Samaria. Os deputados Peter Prinsley e Simon Ofer chegaram a uma fronteira da Jordânia na segunda-feira, mas foram impedidos de seguir e mandados de volta. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que a proibição não era forma de tratar parlamentares britânicos. Então, antes de tudo, não é direito de ninguém simplesmente entrar em um país estrangeiro. Só porque você tem um passaporte ou um passaporte britânico, não significa automaticamente que você pode entrar no Estado de Israel. Não é assim que funciona. Se seu objetivo é prejudicar um país e colocar a população em risco, você certamente não tem direito de entrar. Foi isso que esses dois deputados queriam, prejudicar o Estado de Israel. Na verdade, busquei no Twitter, no X, nas contas desses dois deputados. Eles estão claramente do lado de Gaza, ou seja, do Hamas, e não de Israel. Ofer, especialmente o deputado, foi fortemente anti-Israel. Então, por que eles deveriam ser autorizados a entrar para poderem transmitir propaganda anti-Israel diretamente do local? Palavras importam nessa luta. E quando você incita contra Israel e israelenses, e quando você incita e isso inspira o Hamas, certo? E os inspira a continuar atacando. Então, talvez no papel, isso faça Israel parecer mal por não deixar esses dois deputados entrarem no país, mas o dano poderia ser muito pior se esses palhaços fossem autorizados a entrar. Então eu acho que foi a decisão certa do governo israelense. Ao mesmo tempo, há quem tente prejudicar a economia, alegando que os judeus atuam nos bastidores em Israel, Judéia, Samaria e em todo o país. A Holanda decidiu que vai proibir a importação de produtos das comunidades judaicas na Judéia e Samaria, de acordo com o ministro das Relações Exteriores holandês, David Van Wiel. Ele fez esse anúncio na semana passada. Parlamentares pressionaram o governo interino da Holanda para seguir adiante com isso e proibir produtos judaicos, não produtos árabes, produtos judaicos da Judéia e Samaria. Fale sobre seu antissemitismo. Quem estão boicotando? Produtos judaicos. E quem os produz? Judeus, que vivem em uma determinada região geográfica, e quanto aos árabes que vivem nessa área? Nenhum problema. Esses produtos podem ser trazidos para a Holanda. Isso é basicamente a versão da União Europeia do boicote, desinvestimento e sanções, destacando produtos judaicos para um boicote. O que é o boicote, desinvestimento e sanções, mas nem todo mundo na Holanda odeia judeus. Não vamos entender errado. Você realizou a conferência Arut Sheva no Shamron na semana passada com o Conselho Regional de Shamron. Havia um líder cristão holandês lá, Jack van der Tang, fez um discurso poderoso na conferência de solidariedade com Israel e o povo judeu. Van der Tag afirmou que, segundo a Bíblia, Judéia e Samaria são partes inseparáveis de Israel, refletindo um movimento crescente de cristãos no mundo. Ele pediu às nações para não dividir a região, isso é uma notícia positiva. Alguém que entende os direitos de Israel sobre a Judéia e Samaria. Ele mora em Haia, sede da Corte Internacional de Justiça, a Corte Internacional de Justiça. Van der Tag se envolveu profundamente em desafiar as decisões da Corte contra Israel. Então quero agradecer publicamente ao Van der Tag e a todos os seus apoiadores que entendem que os judeus vêm da Judéia, que Israel não deve ser dividido. Obrigado a ele e a todos os envolvidos nessa campanha na Holanda. E finalmente hoje gostaria de encerrar citando um artigo do Haaretz. Não é muito comum eu fazer isso. Acho importante aumentar a conscientização aqui. Isso foi relatado pelo Haaretz. Dezenas de diretores de escolas israelenses na última quarta-feira rejeitaram o plano do Ministério da Educação de fornecer financiamento extra para excursões escolares ao que eles chamam, o que o Haaretz chama de Cisjordânia. Eu chamo de Judéia e Samaria. As excursões faziam parte de um programa para fortalecer os estudos bíblicos e de herança representados pelo Ministério da Educação e pelo ministro Yoav Kitch. Ele criou esse plano em maio passado, com ênfase nas comunidades israelenses, na Judéia e Samaria. Eles chamam de assentamentos, mas não uso esse termo. O Haaretz chamou esse programa de imposição de uma posição política. Os diretores israelenses que foram citados neste artigo estão criticando e financiando programas que levam estudantes para a Judéia e Samaria. E esses diretores dizem que mais verbas deveriam ir para o que eles chamam de viagens domésticas. Você está entendendo?
como se Judeia e Samaria fossem algum destino internacional. Eles querem financiar viagens domésticas para Haifa e outras áreas. Judeia e Samaria, país separado. Não deveria haver verba para financiar essas viagens internacionais conforme esses princípios, certo? Vamos ser claros aqui. Isso não se trata de orçamentos e diretores que se preocupam com orçamentos, o que eles chamam de orçamentos domésticos. Eles não estão nem aí para o financiamento de programas em Haifa, Tel Aviv e nessas outras áreas. Isso é político. Este artigo é político. Essas pessoas rejeitam, esses diretores rejeitam viagens para a Judeia e Samaria. Não é sobre os orçamentos. Eles usam isso como desculpa, mas na verdade não querem ir a esses lugares. Eles não querem que seus alunos vivenciem a vida nessas áreas. Mas a questão principal é esta: qual é o problema de um programa que fortalece os estudos bíblicos e de herança? Por que isso é tão ruim? Sabemos que cerca de 80 a 90% das histórias da Bíblia acontecem nas montanhas da Judéia e Samaria. Então, por que negar educação a essas crianças? Por que misturar sua política pessoal nisso? Você não precisa visitar esses lugares. Estou falando de Hebron, Bet-El, Shiló. Você não precisa politizar isso se não quiser. Vá aprender sobre a história. Vá aprender sobre a história da Torá. Deixe seus alunos aprenderem essa história. Ninguém disse que precisam se mudar ou comprar uma casa lá se não quiserem. Ótimo. Se eles não quiserem, tudo bem. Esse não é o objetivo desse programa do Ministério da Educação. E, infelizmente, essa é a hipocrisia da esquerda extremista. Alegam que a liberdade de expressão é a coisa mais importante, mas não querem ouvir o ponto de vista dos outros. Não queremos deixar os da direita, os judeus da Judéia e Samaria falarem. Não queremos que nossos alunos ouçam suas posições ou tenham contato com sua herança, a Bíblia e afins. Não queremos fazer isso, mas eles afirmam que defendem a liberdade de expressão. Nós não estamos dispostos a ouvir o seu lado. É isso que eles estão dizendo. Não permitimos que os alunos formem suas próprias opiniões. É sobre isso. Não nós, esses diretores, escolhemos boicotar essa hipocrisia. E com isso, essa foi a judaicação dessa semana. Eu revisei as manchetes de todas as principais notícias que vieram da Judéia e Samaria esta semana. Não tivemos um convidado no programa. Eu adoraria saber o que você achou dessa análise de todas as diferentes coisas que estão acontecendo. E se você acha que isso é útil para o seu conhecimento sobre a região, se essa foi uma boa descrição das realidades do que está acontecendo na Judéia e Samaria, fico feliz em fazer isso cada vez mais frequentemente. Então, deixe seu feedback nos comentários e me diga o que você acha. Agradeço à equipe dos bastidores, Yuri Svertsky, engenheiro, e Ryan Lischitz. Agradeço aos produtores Esther Eden e Zach Sickerman, espero que estejam bem onde estão. Sou Josh Haston, correspondente da JNS News. Obrigado por estarem conosco no Judaication, direto do JNS Media Hub em Jerusalém, capital eterna de Israel e do povo judeu. Ótima semana a todos.